Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de gases, vamos nessa aula falar do conceito de mol, extremamente importante para o nosso estudo da termodinâmica. Esse número Na aqui, ele é dado como sendo o número de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10 a 23. Bom, por que esse número será importante para nós? Assim como nós definimos uma dúzia como sendo a quantidade de 12 unidades, no nosso caso, vamos definir o mol quando sendo a quantidade de matéria que contém um número constante de partícula. Por exemplo, 1 mol de gás terá 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Então, sempre que formos trabalhar com uma quantidade em mol, vamos trabalhar com essa quantidade fixa. Assim, o número de mols ele está relacionado com a massa, com a quantidade de matéria dessas moléculas. Então, em 1 mol, eu tenho essa quantidade aqui, que é o número de Avogadro, de partículas. Essas partículas têm massa. Então, toda essa massa equivale a 1 mol. Então, N mols, o plural de mol, vai ter uma massa M, nesse caso desconhecida. Aqui, como uma regra de 3, o que nós temos é que o número de mol será dado pela massa M desconhecida pela massa de 1 mol. Essa massa de 1 mol ela recebe o nome. Nós chamamos de massa molar. Então, em muitos casos, quando formos trabalhar com uma substância, nós designaremos a massa molar daquela substância, ou seja, aquela quantidade de mols tem uma massa, e essa massa é informada. Por exemplo, aqui, eu tenho uma massa molar do oxigênio O2 que vale 32 gramas por mol. O que significa 32 gramas por mol? Significa que 1 mol da substância oxigênio tem uma massa de 32 gramas. Assim, se eu vou lá e meço 96 gramas de oxigênio, eu quero saber quantos mols tem aí. Ou seja, qual é a quantidade do número de Avogadro que existem nessa quantidade. Assim, eu vou utilizar a equação onde N é o número de mols, igual a massa da substância em questão, nesse caso 96 gramas é a massa que eu tenho da substância, e a massa molar, o M maiúsculo, é dado por 32 gramas por mol. Assim, o que eu tenho é que a quantidade de mols contido em 96 gramas de oxigênio é igual a 3. Ou seja, tem 3 mols dentro de 96 gramas. A equação de Clapeyron é uma relação das 3 grandezas que nós já discutimos anteriormente, que é P, pressão, V, volume e T, temperatura. Essas 3 grandezas relacionadas dessa forma, o produto da pressão pelo volume sobre a temperatura, ela é diretamente proporcional ao número de mols. Isso daí foi verificado experimentalmente. Se é diretamente proporcional ao número de mols, cabe a nós identificar uma constante de proporcionalidade que é determinada experimentalmente, que é dado pela letra R aqui, ó. Essa constante de proporcionalidade aqui, ela é chamada de constante universal dos gases perfeitos. E o seu valor ele é dado em atm, litro, por mol, Kelvin, como sendo 0,082. No sistema internacional, a constante universal dos gases perfeitos é igual a 8,31 Joule, unidade de energia, produto da pressão pelo volume, dividido por mol vezes Kelvin. Kelvin porque é a temperatura absoluta. Assim, temos a famosa equação PV-nRT, onde eu tenho que o produto da pressão pelo volume é igual a
N, que é o número de mols contido em uma certa região, vezes a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura. Se eu substituir o número de mols pela equação que nós vimos acima, dado pela massa da substância dividido pela massa molar, nós temos a outra relação expressa dessa forma aqui do lado direito. Continuando, como um exemplo para fixar o nosso conhecimento, imagina que eu tenho uma região fechada que contém 1 mol de gás. Então, nessa região há 1 mol de gás, ou seja, tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Relembrando lá, ó, que é o número de Avogadro. Então, tem essa quantidade aqui dentro. E essas partículas estão se movimentando, porque elas estão a 0 graus Celsius. E quando elas se chocam com as paredes do recipiente, elas têm uma pressão. Elas provocam uma pressão nessas paredes, que nesse caso aqui é de 1 atm. Bom, com essas condições eu posso determinar o volume ocupado pelo gás. De que forma? Utilizando a equação PV-nRT, a pressão 1 atm, volume eu quero determinar, N, número de mols, nesse caso 1 mol, R, constante universal dos gases perfeitos, eu tenho essas duas formas, porém, como eu estou trabalhando com a pressão em atm, vou utilizar esse valor de constante. Então, vai ficar 0,082 vezes, aqui vem a sacada. A temperatura está em 0 graus Celsius, porém, a constante universal dos gases ela está aqui em Kelvin. Então, eu preciso transformar graus Celsius para Kelvin. De que forma? Acrescento 273. Então, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Realizando essa conta, o produto desses números informa que o valor ocupado pelo gás será de 22,4. A unidade de volume litro, por quê? Porque a unidade aqui da constante universal dos gases está em litro, nós deixamos a temperatura em Kelvin, trabalhamos com mol e a pressão em atm. Então, o que sai do volume sai em litro. Por fim, a lei geral dos gases perfeitos, ela relaciona o estado 1 do gás e aqui é o estado 2. Aqui eu deveria estar um 2 aqui. Relacionando esses estados, estado 1 com o estado 2, eu tenho a seguinte relação. Se eu dividir a equação PV-nRT do estado 1 com o estado 2, eu obtenho essa expressão aqui. Perceba que o número de mols e a constante elas são anuladas. A gente pode simplificar aqui. Portanto, eu chego na lei geral dos gases, que é o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura, em todos eles no mesmo estado, tem que ser igual ao estado 2, dado pela pressão 2, volume 2, dividido pela temperatura 2. Com isso, nós podemos estender para as transformações gasosas, como nós vimos anteriormente. Quando as pressões são iguais, eu posso simplificar a pressão, que é a transformação isobárica. Quando é uma transformação isocórica, o volume é o mesmo, eu posso eliminar o volume, eu fico pressão pela temperatura. Ou quando é uma transformação isotérmica, eu simplifico a temperatura e fico somente com o produto da pressão e volume.